Eterno Deus, bondoso Deus, aqui está o teu servo, ó Pai. Teu servo, ó Pai, que nesta noite vai ser usado como um canal de bênção, como uma ferramenta viva em tuas mãos. Usa o teu servo nesta noite, ó Pai. Usa o teu servo como um canal de bênção. Ilumina e inspira o teu servo, o pastor Davi Amaro. Que ele possa, Senhor Deus, no abrir e no fechar da sua boca, possa sair palavras iluminadas e inspiradas pelo teu Santo Espírito. Abençoa o teu servo, ó Pai, usa ele poderosamente. Abençoa também a sua família, a sua esposa, seu casal de filho, ó Pai. Seja abençoando também o seu rebanho, as ovelhas que o Senhor Deus confiou a ele ali da Igreja Batista em Santa Maria. Pai, abençoa o teu servo e usa ele nesta noite. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Davi, Deus te abençoe em nome de Jesus. É quase igual. Boa noite, igreja. Muito bom estar aqui. Feliz por estar com os irmãos, pastor Silvio, pastor André, amigos que Deus nos deu, né? Nos confiou, pastor André, um grande auxiliador, né, nessa minha iniciação de ministério. Grato mesmo, eu sou muito grato. Lá em Santa Maria eu falo, e onde eu vou eu tenho o hábito de falar. Eu amo estar na igreja. Domingo, para mim, pela manhã na IBD, à noite, é muito bom estar na igreja. E eu falo isso com eles, que eu tenho uma satisfação muito grande de estar na igreja e ver todos lá, sentados lá, também com esse mesmo intuito de cultuar. E quando nós visitamos outras igrejas, eu também sinto essa satisfação. É muito bom estar no meio do povo de Deus. Aqui, confesso que é realmente a primeira vez que eu venho aqui. Eu nunca vinha vindo aqui ainda. Passamos aqui em frente sempre, até acompanhamos a obra desde o seu início, mas aqui a gente ainda não tinha tido o privilégio de estar. Muito feliz com o convite, muito grato mesmo por poder estar aqui com os irmãos. Estou com a minha família, como foi apresentado, mas faz parte, né, da família pastoral passar esse momento de apresentação, e eu gosto de fazer. Eu estou pastor, né, há tão pouco tempo, mas as oportunidades que eu tenho, eu os faço passar por esta apresentação comigo, porque quando eu vi, eu achava muito bacana os pastores apresentarem as esposas, os filhos, algumas ficam envergonhadas, né? Mas isso é muito bom. Pastor, eu entendo como é bom. Eu pedi a Neiva que fique de pé. Estamos casados já, agora em setembro, 20 anos, e temos Júlia, Gustavo, como as nossas joias aí que Deus nos deu. 4 de setembro agora faremos 20 anos da melhor decisão e escolha da minha vida. E essa família que tem me carregado no colo, tem me sustentado. Falo sempre com muito orgulho, pastor, que 90% do meu ministério ou mais está aí nessas 3 pessoas. Cristo é o pilar da nossa vida, mas essas 3 pessoas é que faz acontecer. Muito grato que eu tenho a Deus por essa família que Ele nos deu e essa extensão da nossa família, na nossa filha Jaqueline, uma filha que Deus nos confiou a cuidar. Quando soube que nós estávamos aqui, ela, pastor, eu não vou na igreja hoje não, eu vou lá, porque eles moram aqui pertinho, mas só que eles vão longe também. Fomos pregar em Monte Sinai, em Cruzeiro. Aí quando olhamos no banco, Jaque e Anderson, eu falei assim, rapaz, eles são fiéis mesmo. Eles sempre nos acompanham e é uma alegria tê-los aqui conosco. Então, muito grato. A palavra inicial para essa noite é gratidão a Deus. O púlpito foi muito interessante, que realmente a gente nunca havia usado, na minha gestão lá, como administrador da igreja, a gente nunca havia usado o púlpito. Esse púlpito estava lá já há um bom tempo e eu não entendia por que estar parado. Aí, quando sentamos com a diretoria, eu falei assim, tem coisas aqui na igreja que está parada e que pode ser usada. Por que não? Aí entramos num consenso, botei lá no grupo da ordem, o pastor Silvio de pronto falou que havia utilidade para ele. E hoje, né, aprove Deus que nós vamos estar inaugurando ele aqui na igreja. E eu fico muito feliz, porque o reino de Deus é um todo e todo ele tem que trabalhar num só sentido. Então as igrejas têm que caminhar assim. Eu amo igreja que caminha com igreja. Tem que ser assim.
Não existe distanciamento para igrejas. Igrejas têm que caminhar juntas. Isso é muito bom. Hoje nós vamos falar, muito breve, sobre igreja. E nós vamos usar hoje uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, personagem da Bíblia, que nos ensina muito com relação ao que nós vamos falar hoje, sobre a igreja, uma igreja que faz a vontade de Deus. E o nosso intuito como igreja principal é fazer a vontade de Deus, cumprindo o que Cristo nos ensinou e nos mostrou a ser feito. E nós vamos falar sobre isso, e igreja somos nós. O templo está aqui, templo muito bom que vocês estão fazendo ali, mas sem vocês, sem nós, igreja, não tem muito sentido. A igreja somos nós. Então hoje nós vamos analisar com relação a uma igreja que faz a vontade de Deus. E nessa reta final para a volta de Cristo, acredito eu que estamos no finalzinho para que Cristo venha. Precisamos massificar isso em nossas igrejas, em meio ao povo de Deus, com relação à nossa postura a fazer a vontade de Deus. Se realmente estamos sendo cumpridores dessa ordenança, dessa missão tão sublime que Deus nos passou na pessoa de Jesus Cristo, se estamos cumprindo e fazendo essa vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Abraão, porque Abraão, para mim, foi um dos exemplos assim marcantes da história do cristianismo para tudo. Para tudo, desde o seu início em sua conversão, que a gente vê ali que ele não hesitou em ouvir a voz de Deus, em cumprir o que Deus havia proposto. E hoje nós vamos falar sobre o contexto da história onde ele está para cumprir, mais uma vez, com muita fidelidade à vontade de Deus, quando Deus conversa com ele com relação a Isaac, e ele o atende. E nós vamos ver que Abraão vai nos ensinar muito com relação a ouvirmos a voz de Deus, obedecermos quando a ouvimos e confiar que Ele é todo-poderoso e sabe o melhor para cada um de nós. Nós, como igreja, e eu não sei se aqui acontece isso, mas em Santa Maria a gente vê isso com muita facilidade, e também em nossas vidas, nós ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus. Só abrir a palavra e lermos ela, Deus vai falar ao nosso coração. Em muitas das vezes, a obedecemos em cumpri-la. Só que nós falhamos em alguma das vezes em confiar nessa voz, em confiar nessa provisão dessa voz que é poderosa para fazer muito mais do que a gente imagina. Confiamos em muitas coisas e até pessoas. Mas só que, se levarmos ao pé da letra este princípio bíblico, deixado aqui pela narrativa de Gênesis, sobre a história deste homem, nós vamos ver que dá certo. Vale a pena, porque Deus é fiel. E Ele não mudou. Nós estamos mudando. As situações e coisas estão mudando. As gerações são diferentes. Isso é fato. Deus não mudou e não mudará. A palavra dele não mudou e não mudará. Então, é a nossa condição como servos e filhos deles, em nos moldarmos a ela, é que fará a diferença. Mesmo em meio ao mundo perverso, mesmo em meio ao mundo corrompido pelo pecado, mesmo em meio a uma sociedade controvérsia com relação à palavra de Deus, nós, cristãos, que temos Cristo como verdade em nosso coração, seu Espírito Santo agindo em nossas vidas, nos orientando a fazer a vontade dele, temos que fazer a diferença. Temos que ser diferentes e temos que ser uma igreja que faz a vontade de Deus. Curva a sua cabeça antes que a gente faça a leitura, para que a gente converse com Deus um minutinho. Pai, nessa noite nós estamos aqui em tua casa. Sentimos a presença do teu Espírito Santo. Cuide de nossos corações com relação a este sentimento, para que nós venhamos a valorizar sempre, ó Deus, como necessitamos. Nessa noite, ó Deus, entregamos as nossas vidas, coração e mente em tuas mãos, para que a tua palavra seja falada
nada além do que o Senhor tem a falar em tua palavra, e que nós venhamos, ó Deus, a compreender ela com a ação do teu Espírito Santo, que nos auxilia, ó Deus, no entendimento da palavra. Que nós venhamos a sair daqui dessa noite, ó Pai, com a visão de reino transformada, porque a tua palavra tem o poder de nos transformar a cada momento. Então, ó Deus, eu te peço com muito carinho, me ajude para que nessa noite eu não seja um empecilho. Me ajude para que nessa noite a minha vida seja usada simplesmente como um instrumento para que o teu nome e a tua palavra sejam engrandecida. Que é, ó Deus, a nossa preocupação como teus servos e, ó Deus, a nossa preocupação em exercer a fidelidade que temos que exercer. Entregamos em tuas mãos, então, as nossas vidas nesta hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis 22, e nós vamos ler alguns versículos separados desse capítulo, para que a gente possa estar analisando com relação à conduta de uma igreja, a conduta de uma vida de um cristão como igreja de Cristo, que faz a vontade de Deus. E o primeiro versículo que será usado será o 1 mesmo, do capítulo 22, porque a vida de Abraão, ela nos mostra que ele foi um fiel cumpridor da vontade de Deus quando ele primeiro a ouve. Ele tem essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus e, como eu disse, desde o início. Porque quando Deus o chama e fala assim, ó, eu tenho um plano para a sua vida. Nós teremos uma promessa a ser cumprida através da sua vida. E eu preciso, de início, que você saia do meio dos seus, vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E eu farei na sua vida grandes coisas. A gente vê que nesse primeiro contato, nesse primeiro diálogo, ele já não hesitou em cumprir. Ele ouviu e ele não hesitou e ele saiu. E quando nós vamos falar sobre isso, quão delicado é essa posição? Imagine você hoje ouvir a voz de Deus com clareza bíblica e o chamado do coração de Deus para o seu coração seja que você saia do meio dos seus. É muito complicado. Os missionários vivem isso com muita intensidade. Saem do seu conforto, saem da sua zona de conforto e vão para o campo trabalhar em locais que às vezes até muito complicados, mas saem e vão. E Abraão já nos mostra, desde a sua primeira atitude, em simplesmente confiar que ele era um homem diferenciado, ao qual Deus primeiro viu o seu coração e usou ele como um instrumento que mudou a história do cristianismo. Hoje estamos aqui a partir dessa promessa tão bela, feita e cumprida na vida dele. E no 22... o primeiro ponto que nós vamos frisar com relação a uma igreja que faz a vontade de Deus é uma igreja que ouve a voz de Deus. E no versículo 1 do capítulo 22, eu vou ler ali na projeção, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Abraão, estou aqui, Senhor. Pode falar. Essa atitude, e eu quando eu preparo os sermões assim, e a gente fica preparando estudo, eu fico assim muito vibrando com o texto, porque mexe comigo primeiro. Eu acho que o princípio é esse, né? O texto é para a gente mesmo, e o Espírito Santo que aplica. E eu entendi isso quando nós estamos diante ao chamado de Deus e essa pronta resposta de falar, eis-me aqui. Mas esse eis-me aqui vem carregado de muitas coisas por trás. É uma confiança, é um depósito de confiança muito grande, porque nesta ocasião ele também não sabia o que seria pedido ou o que estaria por vir, mas de pronto ele falou, eis-me aqui. E hoje, com relação à nossa aplicação pessoal para a atitude de homens que marcaram a história da Bíblia e a atitude de Abraão, às vezes o Senhor
às vezes com muita frequência, o Senhor tem nos chamado no nosso dia a dia como cristãos e nós não estamos tendo essa prontidão de falar, eis-me aqui. Nós estamos pensando no pessoal, no particular, nas atividades primeiro, para depois analisar se podemos falar, eis-me aqui. Só que a postura nossa como cristãos tem que ser a postura de um homem como Abraão, de uma fé tão fantástica que impactou pessoas e ainda vai impactar pessoas até que Cristo venha, porque ele não hesitava em ouvir e responder de pronto, eis-me aqui, sem saber o que estava por vir. E nós temos que ter essa convicção de que a confiança deste homem no Senhor era tão grande, a intimidade deste homem com Deus era tão grande, que ele não se preocupava com o que poderia ser ou o que estava por vir. Simplesmente ele estava disposto a dizer, eis-me aqui. Então, você, Igreja de Cristo, nós, Igreja de Cristo, que desejamos ter uma manutenção diária com relação a fazer a vontade de Deus, nós temos que ter como nosso princípio essa atitude de prontidão. E na igreja o pastor Silvio sabe, o pastor André sabe, o pastor sabe que tem pessoas que são assim. Meu irmão, hoje é o WhatsApp, né? Antigamente era... eu estou precisando falar com o meu pastor, só falar. Só falar. Tem pessoas que são assim de natural deles. Não sabe o que é, não sabe o que pode ser, mas, pastor, só falar, estou aqui. É o que Cristo espera de nós com relação ao reino. É o que Cristo espera de nós com relação ao cumprimento daquele em Mateus 28, quando ele orienta os discípulos lá, no finalzinho, ó, eu estou indo, a Bíblia está cumprindo, a palavra está sendo cumprida, mas eu preciso que vocês vão agora. Aquele chamado ao cumprimento dessa missão, nós como cristãos temos que falar assim, Cristo, eis-me aqui. Eis-me aqui. É para fazer o quê? É para pregar a tua palavra? Eis-me aqui. E ele tomou essa postura por ouvir a voz de Deus, ser um homem que, quando ouve a voz, é porque é um homem que tem intimidade com quem está falando com ele. E a pergunta que eu vou fazer para você nessa noite é uma pergunta que eu fiz para mim e eu fiquei há alguns tempos questionando essa pergunta com relação a como eu poderia respondê-la com sinceridade. Hoje, o pastor Davi Amaro, qual tem sido o nível de intimidade que ele tem tido com Deus a ponto de ter essa cumplicidade de diálogo, a ponto de ter essa proximidade de diálogo de Deus estar falando comigo e eu o ouvindo? Tenho estado eu, pastor, próximo de Deus? Tenho eu, pastor, tendo Deus como este amigo próximo, auxiliador, que eu tenho intimidade de estar ouvindo e buscando Ele sempre? Ou tenho eu andado não afastado, mas não tão próximo? E a nossa profissão, nós temos uma profissão, alguns pastores, né, com relação ao ministério pastoral e a nossa vida particular, e às vezes essa profissão faz com que a gente distancie um pouco, mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. É termos que a gente usa, mas não é desculpa. E eu tenho analisado isso e pensado, e esses dias eu falei na igreja algo que o irmãozinho nosso lá depois me chamou e falou assim, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Nós cantamos muito lá no Ministério Louvor que a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. As perseguições não parou a igreja. E a gente canta muito isso, e no dia que nós cantamos eu falei assim, mas não parou qual igreja? A igreja fiel. A igreja que anda com Ele. A igreja que o ouve de perto. Hoje cantamos esse hino e é muito bonito, mas estamos dispostos a não parar, mas também sermos fiéis como eles foram? Muito se fala de Atos 2:42. Queremos nós desfrutar dos benefícios daquela igreja, daquele primeiro amor, mas queremos pagar o preço também? Em muitas das vezes não. Em muitas das vezes a gente quer os benefícios. E na hora de pagar o preço, na hora do eis-me aqui,
sem pensar em o que pode ser, nós pensamos, primeiro eu preciso ver algumas coisas para ver se eu estou disposto a estar aqui. Primeira atitude, uma igreja que faz a vontade, uma igreja que busca fazer a vontade do Senhor, cumprir a missão que Cristo nos confiou, caminhar com o Espírito Santo, sendo orientado e guiado por Ele, é uma igreja que ouve a voz de Deus. E você só ouvirá essa voz se você tiver intimidade com esse Deus. Você só ouvirá essa voz se você buscar essa intimidade com Ele, através da leitura da palavra, através da oração. Estes dois detalhes que eu falei aqui agora será e está sendo o diferencial na vida da igreja que faz a vontade do Senhor. Uma igreja que ora e uma igreja que lê a Bíblia, ela ouve a voz do Senhor e faz a vontade dele. O que tem acontecido muito com alguns é que tem sido difícil orar e tem sido difícil ler a Bíblia. E aí o pastor nem precisa falar mais nada. Será bem complicado ouvir a voz desse Deus. Será bem complicado fazer a vontade dele. Nós tínhamos pessoas em Santa Maria que falavam, e algumas às vezes até falam, que eu não leio a Bíblia, não. Tá doido. Como não? Isso não existe. Aí os pastores e líderes, eles têm que sempre orientar e colocar no coração da igreja este alimento que nos fará prosseguir. Este alimento que nos fará prosseguir com saúde espiritual. Se não for assim, não tem jeito. O segundo ponto que nós vamos levar a aprender hoje sobre uma igreja que faz a vontade do Senhor, baseado na atitude desse homem, com relação ao que aconteceu aqui nesses versículos, do cumprimento com fidelidade do que foi proposto a ele por Deus, é que uma igreja que faz a vontade de Deus, ela não só ouve, mas como ela obedece o que lhe foi proposto. E no versículo 3 do capítulo 22, nós vamos ver a atitude de Abraão, como eu falei lá do começo, em ir sem saber para onde estava indo. Agora aqui é um ponto que vai mostrar, é o divisor de águas com relação à fidelidade dele, com relação à confiança dele. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha, preparar o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não hesitou. Quando a proposta chegou a ele, que ele precisava ir a um local, que também, novamente, o seria mostrado, que ele levasse o seu filho e que o entregasse em holocausto, em adoração a esse Deus, a atitude dele foi aquela ali. Na manhã seguinte, após esse chamado, ele levanta, prepara tudo quanto era necessário para o que estava proposto. Chama 2 dos seus servos para auxiliar ele no trajeto e no preparo. E vai, sem se preocupar com o que estava por vir. Irmãos, não foi algo simples que foi pedido a esse homem. Seu único filho, o filho garantia de promessa, ele estaria ali naquele dia o sacrificando. Eu tenho 2 filhos. A minha vida hoje é em torno da vida dos meus filhos. O meu bem pessoal está na realização do bem pessoal dos meus filhos. Eu trabalho para isso, eu busco isso, eu luto por isso, tanto quanto minha esposa. Ele tinha esse filho, filho dele com sua esposa, filho da promessa. E esse filho é pedido a ele. E a atitude dele, quando ele fala, eis-me aqui, quando ouve a voz do Senhor. A atitude dele em obedecer é levantar na manhã seguinte, na madrugada desse dia, preparar tudo quanto foi proposto a ele, e ele foi. Isso é de uma confiança. Isso é uma demonstração de fé, tanto que ele é o nosso pai da fé. Mas isso é de uma demonstração de fé em obedecer a voz de Deus, que tem que nos impactar hoje, na nossa atualidade. Tem que nos mover a ser diferente na nossa atualidade.
Nós, Igreja de Cristo, nós temos que obedecer à voz de Cristo. Nós, Igreja de Cristo, temos que obedecer à palavra dele, que é a Bíblia. E cumpri-la com fidelidade. Não cumpri-la com adaptações, como às vezes é feito. Se a palavra de Deus é o instrumento que nos orienta a fazer a vontade dele, é nela que nós temos que buscar o que ser feito. E não nos nossos desejos. Não adaptar a nossa vida primeiro ao cumprimento destas ordenanças. E é o que nós fazemos com muita frequência. Infelizmente. Mas a Bíblia ela é atual em nos orientar sempre. E todos os dias que você abri-la a ler, você será orientado. Todas as oportunidades que você tiver de estar aqui na igreja, em cultos, ou no lar, ou aqui na igreja, ou em estudos, esta palavra estará te orientando, então não tem por que você não cumprir. Você não está sendo enganado com relação ao que você precisa fazer. Você está sendo muito bem orientado. E as igrejas bíblicas que, graças a Deus, ainda existe, elas têm a fidelidade de orientar a todo momento o que a Bíblia nos pede a fazer. E se hoje, aqui nessa noite de domingo, nós estamos ouvindo essa história, que os irmãos já conhecem, de um homem que não hesitou em ouvir, não hesitou em obedecer, nós temos que tê-lo como exemplo e querer buscar algo igual ou próximo. Uma fidelidade que tem que nos mover a pensar, a refletir sobre a nossa vida atual, de como estamos nos comportando com relação ao chamado de Deus, a cumprir o que Ele nos propõe, que sabemos que é perfeitamente bom para as nossas vidas, e obedecer o que é preciso obedecer. E fazer. Por mais complicado que às vezes vai ser, e nessa situação a gente vê aqui complicadíssimo, fazer e cumprir, porque a nossa confiança está no Senhor. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E ponto. Acabou. Foi o diferencial na vida desse grande homem, foi o diferencial na vida de outros grandes homens da Bíblia e da atualidade, da história do cristianismo, e isso nos faz entender que vale a pena cumprir, vale a pena ser fiel, vale a pena ouvir e obedecer, porque Ele é fiel e nos dá o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes nós temos ideais do que seria o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor. Abraão, nesta manhã, o seu coração pode, ali estar com alguns questionamentos e dúvidas. Poderia ter acontecido isso em seu coração, mas a sua atitude de cumprir e obedecer a determinação, a voz de Deus, o fez ser fiel e não hesitar e fazer como que precisava. Ele ouviu, ele obedeceu, e agora ele vai confiar nesta voz que o direcionava. No versículo 8 do mesmo capítulo, ele responde assim, quando diante de uma pergunta assim, muito clara e muito óbvia de seu filho. Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Este versículo, ele vem seguido de toda a situação preparada, e seu filho, acostumado a acompanhar seu pai e ver as práticas da tradição judaica e de todo aquele costume da vida deles, ele viu que tinha alguma coisa faltando e algo diferente. Tudo tinha sido preparado como teria que ser. Só que aí ele vê que eles estão aproximando do momento final, só que não tem o cordeiro para o holocausto. E ele faz a pergunta para o seu pai: mas e aí? A resposta desse homem,
vem carregada de uma fé em Deus e de uma confiança em Deus, pelas atitudes que ele já sabia que ele cumpria com relação a essa intimidade que ele tinha com o pai dele, que ele fala: Deus proverá. E esse Deus proverá do coração de Abraão era que Deus ia prover sim. E ele estava tão confiante que Deus ia prover, que lá no versículo 5 ele fala assim com os servos que ele levou. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos, que Abraão falou. Ele estava indo a sacrificar seu filho. Mas a palavra dele para os seus servos é: aqui vocês ficam, nós vamos subir até onde Deus nos mostrou, vamos adorá-lo e vamos voltar. Vamos voltar. Ele sabia que se fosse necessário cumprir o que lhe havia proposto, e se fosse necessário, a ponto de sabermos que ele não hesitou até o último segundo, Deus iria ressuscitar Isaque. A confiança dele de que ele retornaria para casa com seu filho, mesmo diante da voz de Deus em mostrar o que seria feito. Ele sabia que Isaque era o filho da promessa, e se Deus havia pedido isso a ele, Deus iria prover. Deus proverá. E esse teste de fidelidade ao qual Deus o propôs, sabendo de seu coração, foi confirmado com muito zelo nesse versículo, porque ele fala com seus servos: eu estou indo ali, nós vamos adorar, eu e o menino, e voltaremos. Ele poderia, no cumprimento do que foi proposto a ele, falar assim: estarei indo até onde Deus está me mostrando, adorar com Isaque, e eu voltarei a estar com vocês. Porque ele não sabia o que estava por vir. Mas a confiança do coração desse homem, em saber que ele tinha intimidade de ouvir a voz de Deus, em saber que ele era um cumpridor, obediente e fiel desta vontade dele, proporcionaria para ele, sim, a volta dele com seu filho. Porque se fosse ali feito todo o sacrifício em holocausto, Deus restauraria a vida desse filho e ele estaria voltando com ele. Não houve dúvidas no coração de Abraão. Irmãos, leve isso para o seu coração nessa noite, algo que eu coloquei no meu coração. Quando pedimos a Deus e colocamos as nossas intenções de pedidos nas mãos de Deus, é confiar que Deus sabe o que é melhor para nós e Ele fará. Ele fará. Às vezes, como o pastor falou aqui, antes, no meio do culto, às vezes você veio aqui hoje e seu coração tem muitas coisas hoje, muitas dúvidas, algumas coisas que você quer que aconteça, outras que você está com medo que aconteça, e você vem com esse misto de sentimento no seu coração, mas você está vindo cultuar a um Deus que você sabe que é o que proverá o que será necessário. E Ele vai reverter situações se for necessário. Nós estamos com um caso na nossa igreja lá que nos motiva a cada dia. Temos um irmãozinho nosso lá, fiel, pessoa de uma vida que motiva a gente só de estar com ele. E ele está na sua fase final de um câncer muito desgastante. E ele tem sentido agora dores intensas, que ele tem tomado morfina a cada 2 horas e já não está dando mais certo a morfina. E quando vamos lá conversar com ele, ele fala: pastor, Deus tem um propósito na minha vida e eu acredito e confio. E se for para que eu seja curado, amém. Mas se for para que a minha doença mostre para as pessoas o poder de Deus, amém. Eu só quero que a vontade dele seja feita. Meus irmãos, você vendo ele, você já fica constrangido com a condição física que ele está, de dor e de tristeza ver ele, mas um coração quente, ardendo, de saber que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, mesmo ele estando nesta condição.
Aí esses dias eu falei assim, ô, seu Jorge, o senhor me desculpa fazer uma comparação, mas eu vou fazer uma comparação, sim, das atitudes. O contexto são diferentes. Aí ele falou, pode falar, pastor. O senhor está tendo a atitude do coração de Jó. Deus me deu saúde, Deus me deu vida, amém. E agora eu não tenho saúde, eu estou perdendo minha vida, amém. Eu falei assim, o senhor está tendo uma atitude de um coração que acredita em Cristo, que confia. E ele falou comigo, pastor, eu estou tranquilo. Ele falou, está muito ruim de suportar. Esses dias ele me ligou chorando muito e falou, pastor, não dá mais. Eu não aguento mais. Aí fomos lá orar com ele, conversar com ele. Mas ele falou assim, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E se hoje a minha vida precisa estar passando por esta fase ruim, amém. Deus sabe o que é melhor. E eu vou confiar nesse Deus até o último instante. E que exemplo de vida. Impacta, gente, quando a gente vê pessoas assim. Hoje em dia nós passamos por problemas tão simples, coisas às vezes tão relevantes e achamos que o mundo está acabando. A gente está achando que está caindo o mundo sobre as nossas cabeças. Se a gente olhar um pouquinho para o lado, a gente vai ver pessoas sendo desafiadas como esse homem foi, mas com uma motivação e uma confiança no Deus a qual elas servem, que as fazem caminhar sem preocupação e sem hesitar. E é isso que nos faz caminhar. Quando eu comecei a minha caminhada na polícia, eu tinha muitas indagações e pensamentos da vontade de Deus em nossas vidas com relação ao trabalho. Eu trabalhei um bom tempo na Rocinha, na UPP, e a gente vivia numa pressão psicológica muito grande, uma preocupação muito grande. No dia que eu descansei meu coração no Senhor, eu falei assim, peraí, o que eu estou fazendo? Eu confio em Deus ou não confio? Ué, está nas mãos dele, é ele que é o dono de tudo. Aí as coisas mudaram, meu irmão. Você passa a viver mais tranquilo, mais leve, mais calmo, porque você passa a depositar a sua vida, toda a sua confiança nas mãos de quem é capaz de fazer. E a gente vê que ele vai mudando situações, ele vai mudando histórias, coisas que você não imaginava vai acontecendo, porque é ele quem sabe o que é melhor para cada um de nós. Este homem, por toda a sua trajetória de vida, ele nos ensina que vale a pena ouvir a voz de Deus, obedecer essa voz, esse chamado, e confiar que Ele está no controle, e estará sempre. Um homem comum como nós somos, passível de erro como somos, tanto que ele, em sua trajetória de vida, ele comete alguns erros, nos mostrando que é capaz, mesmo sendo nós, seres humanos. Mas ele mostrou ser capaz porque a dependência dele estava em Deus. A confiança dele estava na provisão desse Deus. E que esse Deus iria fazer, não ele. Esse Deus iria fazer. Leve essa palavra em seu coração nessa noite. Leve essa palavra no seu coração. Você, Igreja de Cristo, nós, Igreja de Cristo, precisamos viver na vontade do nosso Deus. Vivemos para isso. Estamos nesse mundo. Claro, precisamos passar por aqui. Não somos deste mundo. E só isso aí já nos fará olhar com a visão espiritual, visão de reino. Então nós temos que entender que o Deus a qual nós servimos é fiel e Ele vai cumprir da forma dele, porque Ele é quem sabe o que é melhor para cada um de nós, como os teus filhos, como os teus servos. Curva a sua cabeça para que a gente esteja orando. E nesta oração que você estará fazendo pessoal, particular com Deus nessa noite, faça esse diálogo, esse bate-papo seu com Deus com relação à sua atitude, do que você ouviu aqui hoje, do que você ouviu no exemplo de vida deste homem. Como você tem vivido? Você tem ouvido? Você tem confiado a ponto de obedecer e ser fiel nessa mesma intensidade deste homem? Se não, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude, porque é Ele que irá nos ajudar.
Pai, nós te oramos, ó Deus, porque confiamos em Ti. Nessa noite, ó Deus, neste culto que prestamos a Ti, ó Pai, diante de um exemplo de vida tão, ó Pai, impactante como o de Abraão, em toda a sua trajetória de vida, nos ajude a aprender com a Tua palavra. Nos ajude a dar lugar ao Teu Espírito Santo que nos auxilia a entender, que nos motiva a mudar. Que nós venhamos, ó Deus, nesses dias finais que antecedem a Tua volta, ouvir a Tua voz, mas sermos sensíveis a ouvir a Tua voz com muita sinceridade. Ouvindo, ó Deus, o que o Senhor tem a nos falar, que nós venhamos, ó Pai, a obedecer ao que o Senhor sabe o que é melhor. Ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, sermos fiéis a Ti, que termos, ó Pai, uma fé tamanha que nos faça não hesitar em obedecer. Porque o Senhor nos garante em toda a Tua palavra que vale a pena ser fiel. Nos ajude, ó Deus, a Te obedecer com mais fidelidade, se não estamos fazendo. Que em nosso coração haja uma fé tamanha que nos faça simplesmente confiar na Tua provisão. Como este homem neste dia, Pai, narrado em Tua palavra, diante de uma situação delicada, ele fala para seu filho que o Senhor estaria provendo o necessário para eles. Que nós venhamos, ó Deus, a ter esta atitude em nossos corações e falar contigo em todos os momentos, ó Pai, que a provisão está em Tuas mãos e que nós confiamos nela. Como Tua igreja, ó Pai, nessa noite, que a nossa confiança esteja em Ti. Não seríamos nada se não fosse o Senhor. Não estaríamos, ó Pai, de pé se não fosse o Teu sustento. Não estaríamos fazendo a Tua vontade se não fosse o Teu Espírito Santo a nos orientar. Nunca será nós, ó Pai. Sempre será o Teu cuidado. Ó Deus, que Cristo seja uma realidade em nossos corações. Que Cristo seja uma realidade em nossas vidas. E que venhamos fazer, ó Pai, a Tua vontade. Sempre, até que o Senhor volte. Agradecidos somos por essa noite. Agradecidos somos pelo Teu cuidado. Agradecidos somos por esta agência Tua aqui na capelinha. Que esta igreja aqui, ó Pai, seja uma porta-voz da Tua palavra. Que vidas sejam alcançadas pela pregação da palavra neste lugar. Ó Pai, que a Tua palavra alcance os corações, ó Deus, de todas as pessoas que ainda precisam ouvi-la através desta igreja aqui neste local. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pastor.